Em 2004, quando as ondas do Golfo Árabe começaram a tomar a forma de uma enorme palmeira, o mundo inteiro pareceu parar. Porque essa palmeira não era apenas uma palmeira comum crescendo no deserto. Era um projeto de construção espetacular, que se tornou uma inspiração global para engenheiros do mundo todo. Amigos, estamos falando da mundialmente famosa e luxuosa cidade Ilha de Dubai, Palm Jumeirah, uma verdadeira maravilha construída pelo homem bem no meio do mar. Esta magnífica ilha tem uma área total equivalente a cerca de 600 campos de futebol. E para se ter uma ideia do seu glamour, o preço inicial de uma única vila aqui é de aproximadamente cerca de 600 mil dólares. Mas apesar dos preços elevados, algumas das personalidades mais conhecidas da Índia, Shah Rukh Khan, Mukesh Ambani, Sohail Khan e Sania Mirza, possuem propriedades aqui, cujo valor total chega a milhares de milhões de rúpias, centenas de milhões de dólares. Esta história começa no ano 2000, quando Dubai, frequentemente chamada de joia do mundo árabe, se encontrava diante de um relógio que não parava de correr. As reservas de petróleo brutos estavam se esgotando, e com isso a economia da cidade começou a oscilar. Nesse momento, o governante de Dubai, o Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, tomou uma decisão que surpreendeu o mundo inteiro. O Sheikh tomou uma decisão firme: transformar Dubai de um centro global do petróleo no destino mais luxuoso do mundo. Mas a solução, por mais incrível que fosse, trouxe desafios igualmente enormes. Por que transformar uma cidade desértica como Dubai, um lugar repleto apenas de areia, em um destino de luxo era tão difícil quanto construir uma cidade na Lua? Então surgiu o plano. Um plano que não só abalou o Oriente Médio, mas cativou o mundo inteiro. Imagine só, uma pequena cidade no deserto decide de repente construir uma cidade inteira, bem no meio do oceano. E não uma cidade qualquer, mas uma que seria visível do espaço. Parece inacreditável, não é? Essa foi exatamente a reação ao projeto Palm Jumeirah, em Dubai, um desafio da engenharia tão ousado que especialistas do mundo inteiro afirmaram com unanimidade: isso é impossível. Eles acreditavam que era apenas um sonho que nunca poderia resistir às ondas do mar. Mas a história é testemunha. No final, até aqueles engenheiros se provaram errados e a ilha Palm Jumeirah foi concluída com orgulho. Agora você deve estar imaginando, e com razão, algumas questões turbulentas podem estar surgindo na sua mente. Como foi possível construir uma cidade inteira no meio do oceano usando apenas areia e pedras? Como os engenheiros superaram todos os desafios impostos pela natureza para tornar essa ilha um sucesso tão grande? E o maior medo, será que essa ilha vai afundar no mar no futuro? Então venha conosco nessa viagem maravilhosa. Vamos mergulhar fundo na construção da ilha Palm Jumeirah e descobrir cada uma de suas características únicas e especiais. No início dos anos 2000, quando o mundo passava por mudanças demográficas significativas, o príncipe herdeiro de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, tomou uma decisão ousada e arriscada: afastar a economia de Dubai das exportações de petróleo e transformá-la em um destino turístico global. Ele compreendeu claramente que no futuro próximo as reservas de petróleo de Dubai estariam à beira do esgotamento. E se a economia continuasse dependendo inteiramente do petróleo, quando esse momento chegasse, a situação de Dubai se deterioraria rapidamente, a ponto de nada poder salvá-la do colapso. Como resultado, o príncipe imaginou a criação de uma ilha artificial, não apenas para impulsionar o turismo em Dubai, mas também para estender o litoral de Dubai de 72 quilômetros em mais de 56 quilômetros. Isso não só impulsionaria o setor turismo da cidade, mas também traria reconhecimento global para Dubai. No entanto, quando o Sheikh apresentou essa ideia pela primeira vez à sua equipe de engenheiros, sua proposta inicial foi uma ilha circular. Mas esse projeto teria aumentado a costa de Dubai em apenas 7 quilômetros, o que não permitiria muitas construções, nem daria à economia de Dubai o grande empurrão que ela precisava. E foi por isso que, em vez de uma ilha circular, o Sheikh ordenou que a ilha fosse construída em forma de palmeira. Isso não só aumentaria o litoral de Dubai para 110 quilômetros, como também tornaria o projeto parte da categoria das maiores ilhas artificiais do mundo.
Mas sua visão não se limitava apenas ao design. Normalmente, para construir qualquer estrutura desse tipo, utiliza-se concreto para garantir durabilidade e resistência. No entanto, o Sheik queria que a ilha fosse construída utilizando recursos 100% naturais, como areias e rochas, para que, apesar de ser artificial, a ilha parecesse natural. E foi exatamente por isso que os engenheiros precisariam de 94 milhões de metros cúbicos de areia e 5,5 milhões de metros cúbicos de rocha para sua construção. Mesmo com todos os recursos disponíveis, construir essa ilha ainda era quase impossível, porque as ondas do oceano poderiam submergir a ilha em pouco tempo. Antes de iniciar qualquer tipo de construção, é extremamente importante garantir que o terreno e o ambiente sejam totalmente adequados para isso. Mas neste caso, Dubai estava prestes a despejar areia no mar para criar uma ilha artificial e, em seguida, construir sobre ela, o que significava um problema duplo. E foi exatamente por isso que o Sheik de Dubai procurou a ajuda da empresa holandesa Van Orde, especializada em recuperação de terras, pois ela tinha ampla experiência na preparação de terrenos em grande escala no meio do oceano. Com a ajuda de seus especialistas, a Van Orde primeiro estudou a profundidade do mar, a direção das ondas e a intensidade das tempestades. E assim que esse estudo foi concluído, os engenheiros se depararam com seu primeiro grande desafio. O Golfo Árabe tinha uma profundidade média de apenas 30 metros e uma largura de cerca de 160 quilômetros, o que significava que o risco das ondas era relativamente baixo. Mas as tempestades Shamal do Norte, que traziam ventos marítimos fortes, podiam causar ondas de até 2 metros de altura. Essas ondas tinham o potencial de destruir completamente a ilha em pouco tempo. Para resolver o primeiro problema, os engenheiros propuseram a construção de um quebra-mar ao redor da ilha, uma barreira que impediria com sucesso que as ondas do mar atingissem a ilha. Esse quebra-mar precisava de 3 metros de altura e 11,21 quilômetros de comprimento, levando em consideração a altura das ondas e o impacto das tempestades. Mas construí-lo não foi nada fácil. Primeiro, os engenheiros prepararam um leito marinho usando dragas. Em seguida, colocaram camadas de entulho e pedras grandes para que o quebra-mar pudesse resistir às poderosas ondas do oceano. Para a armadura externa, foram utilizadas pedras enormes com um peso de até 6 toneladas. Elas foram selecionadas com base na forma e no peso, e em seguida encaixadas em um padrão especial para que não se movessem até nas tempestades mais fortes. No total, o quebra-mar, com 11,21 quilômetros de extensão, atingiu cerca de 5,5 milhões de metros cúbicos de rocha, que foram fornecidos continuamente por 16 pedreiras diferentes. Essas rochas foram dispostas de forma que toda a estrutura funcionasse como um quebra-mar natural, quebrando a força das ondas e as impedindo de atingir as margens da ilha. Durante esse trabalho intenso, os engenheiros enfrentaram vários desafios. No inverno de 2002, as tempestades Shamal interromperam o trabalho por 3 semanas inteiras, e durante esse período, ventos fortes e ondas de até 2 metros de altura continuaram ameaçando o quebra-mar. Isso significava que os engenheiros precisavam ficar alertas a cada passo. Além disso, o desenho da palmeira era muito complexo. No mapa inteiro, apenas 2 linhas eram retas, e o resto era ramos curvos. Isso significava que até mesmo um pequeno deslocamento da areia ou pedras poderia arruinar todo o padrão. Outro grande desafio foi selecionar o tipo certo de areia. Normalmente, a areia do deserto é muito fina e facilmente levada pela água. Por isso, os engenheiros tiveram que usar uma areia grossa especial, transportada de cerca de 6 milhas náuticas da costa. E mesmo assim, essa areia não foi despejada de maneira usual. Na verdade, os engenheiros usaram uma técnica especial chamada arco-íris, em que a areia é bombeada a uma velocidade de 10 metros por segundo através de grandes tubos, criando um arco que espalha a areia com precisão. Para garantir a precisão na colocação, foi utilizada a tecnologia GPS. Receptores móveis registravam constantemente a altura e a posição dos bancos de areia, para que as dragas pudessem depositar a quantidade certa de areia no local exato todas as vezes. Após todo esse trabalho árduo, os engenheiros conseguiram proteger as ilhas das ondas com um quebra-mar, mas isso criou um novo desafio. Devido ao quebra-mar,
A circulação natural da água do mar dentro da área da ilha foi bloqueada. Como resultado, as vias navegáveis internas ficaram estagnadas, tornando-se verdes e com mau cheiro. Isso não só arruinou o meio ambiente, mas também ameaçou o sonho do Sheik de criar uma ilha de luxo. Mas, mais uma vez, os engenheiros encontraram uma solução para resolver isso. Eles construíram 2 aberturas no quebra-mar e 2 pontes de 4 pistas conectando a ilha. Como resultado, as marés podiam entrar e sair das ilhas 2 vezes por dia, limpando naturalmente a água e mantendo-a limpa. Essa solução de engenharia inteligente garantiu que a água permanecesse renovada e ajudou a preservar a imagem luxuosa do projeto. Mas ainda restava um grande problema: a localização da ilha em uma zona propensa a terremotos. Durante o projeto, a ameaça de terremotos pairou sobre o local, pois Dubai fica próximo à zona sísmica do Irã. Além disso, a ilha foi construída principalmente sobre areia solta, o que representava um sério risco: a possibilidade de liquefação. Em um terremoto, a liquefação pode fazer com que a areia solta se comporte temporariamente como um líquido, o que desestabilizaria toda a estrutura de engenharia pesada, podendo causar um colapso. Para resolver isso, os engenheiros utilizaram uma técnica chamada vibrocompactação. Primeiro, eles perfuraram cerca de 200 mil buracos nas camadas de areia com 12 metros de profundidade, usando 15 máquinas pesadas. Em seguida, utilizando eixos vibratórios, água a alta pressão e ar comprimiram gradualmente a areia, fazendo com que as partículas soltas se entrelaçassem firmemente. Isso transformou o solo em uma fundação sólida, como uma rocha capaz de resistir a qualquer terremoto futuro. Surpreendentemente, esse único processo levou 8 meses para ser concluído pelos engenheiros. Ao final da fase 1, ou seja, em 2003, o quebra-mar estava totalmente concluído. Em outubro de 2003, a recuperação da areia também estava concluída, após que uma base sólida estava pronta na ilha para a fase 2, infraestrutura e construção civil. Ao mesmo tempo, a conclusão da fase 1 deixou claro para todo mundo que para um projeto de tamanha escala e complexidade técnica, não basta apenas sonhar grande. Para que seja bem sucedido, é necessário um planejamento adequado, conhecimentos avançados de engenharia e uma solução sistemática para cada desafio. Em 2004, a base Palma Jumeirah estava pronta e agora era a hora de construir uma cidade inteira sobre ela. Para isso, os engenheiros tiveram que desenvolver a infraestrutura da ilha. O principal objetivo por trás desta ilha, conforme idealizado pelo Sheik, era transformá-la em uma cidade viva e pulsante, com apartamentos, vilas, shopping centers, entradas de alta tecnologia e todas as comodidades modernas. E ele não queria esperar anos por isso, ele queria que tudo estivesse pronto em poucos meses. É por isso que, para acelerar essa fase, mais de 40 mil trabalhadores foram empregados em 2 turnos de 12 horas na ilha. A escala da logística da construção foi tão grande que envolveu 51 empreiteiras diferentes, centenas de milhares de toneladas de concreto e aço, e um fornecimento constante e ininterrupto de materiais. Inicialmente, a ilha foi projetada para acomodar 60 mil pessoas, mas com o aumento da demanda turística e residencial, os desenvolvedores revisaram o plano para abrigar até 120 mil pessoas. Essa única mudança significou que o número de infraestruturas, blocos de apartamentos e vilas na ilha teve que ser duplicado, o que não foi fácil, especialmente com um cronograma de construção já apertado. Uma das tarefas mais complexas foi a construção de edifícios no tronco e nas folhas da palmeira. O tronco abrigava apartamentos em arranha-céus, shopping centers, restaurantes e instalações de entretenimento. As folhas foram desenvolvidas com vilas privadas de luxo. Todos os edifícios, estradas e elementos paisagísticos foram posicionados utilizando os dados GPS e cálculos de engenharia avançados. Durante a construção, fatores como marés, chuvas e mudanças climáticas foram cuidadosamente monitorados para garantir que a forma e a estrutura da ilha permanecessem inalteradas. Desafios adicionais de engenharia. Outro grande desafio para os engenheiros foi lidar com as condições climáticas da ilha. As praias artificiais não se renovam naturalmente, e em vários locais ocorreu erosão da areia, com acumulação de areia em áreas não pretendidas. Para fazer isso, dragas eram usadas para transferir areia de um local para o outro.
Além disso, como o quebra-mar alterou a direção e a velocidade das ondas, causou um aumento de erosão na costa continental de Dubai. Para combater isso, foram realizadas manutenções regulares e redistribuições de areia. Preocupações ambientais. Para alguns ambientalistas, o projeto levantou preocupações sobre a ecologia marinha. Eles temiam que, em uma construção em tão grande escala, pudesse prejudicar a vida marinha local. Mas aconteceu o contrário, o quebra-mar proporcionou abrigo a muitas novas espécies e a vida marinha floresceu. Inspirados por isso, os desenvolvedores decidiram construir o maior recife artificial do mundo na área. Eles usaram equipamentos e veículos antigos, afundando-os no mar para criar um próspero sistema de recifes artificiais. Mas a maior conquista durante toda essa fase de desenvolvimento foram as vendas residenciais e comerciais. Assim que a infraestrutura foi desenvolvida, todas as casas foram vendidas nos primeiros 3 dias. Isso mostrou claramente que a visão e o apelo luxuoso de Dubai estavam sendo apreciados no mundo todo. Durante a fase 2 também foram desenvolvidas infraestruturas como eletricidade, abastecimento de água, sistemas de esgoto, estradas e espaços públicos. Em 2008, o tronco principal, os apartamentos e as moradias estavam totalmente concluídos. Em pouco tempo, Palm Jumeirah deixou de ser apenas uma maravilha da engenharia para se tornar um símbolo da visão, coragem e avanço tecnológico de Dubai. Isso não só provou que o planejamento meticuloso, tecnologia inovadora e trabalho árduo e incansável, os seres humanos podem superar até mesmo os enormes desafios do mar, mas também que com visão e determinação até o mesmo impossível pode se tornar possível. Conclusão. Hoje, Palm Jumeirah abriga mais de 1.800 vilas particulares, mais de 6.000 apartamentos de alto padrão e cerca de 30 hotéis de luxo. Redes de hotéis famosas como Atlantis de Palm, Aldolphi Astoria e Jumeirah Zabels Sarah a incluíram em seus destinos de luxos globais. Além disso, a ilha possui mais de 100 restaurantes finos, 2 grandes complexos comerciais e inúmeras instalações recreativas. Isso atrai milhões de turistas e celebridades todos os anos. Palm Jumeirah também gera cerca de 2 bilhões anualmente através do setor imobiliário de turismo. De acordo com um relatório de 2018, o valor de revenda das unidades residenciais na ilha aumenta entre 7% e 10% ao ano. Além disso, os 15 milhões de turistas anuais impulsionam significativamente os negócios locais, o setor hoteleiro e o mercado de varejo. No final das contas, Palm Jumeirah não é apenas uma ilha feita de areia e rocha. É o sonho do governante de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que agora se tornou realidade, e declara ao mundo que, quando habilidade técnica e coragem se unem, nada é impossível. Se você achou esse vídeo interessante e informativo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.